Boa tarde, o senhor podia relatar seu nome pra gente? Antônio de Passos Ribeiro, Sua idade? 72 anos. Você nasceu aqui mesmo em Floriano ou em outra região? Eu me sinto cidadão florense, mas cheguei aqui com 8 anos de idade. Nasci em Oeiras, no município de Oeiras. Você falou que seu pai é do Ceará. É, da cidade de Aneróis. Aneróis. E você pode relatar o nome dele pra gente também, o nome da sua mãe? João Luiz Ribeiro, minha mãe Maria Helena da Conceição Ribeiro. E ela nasceu em Buritibrava. Não, quem nasceu em Buritibrava foi a minha saudosa menor esposa, primeira. Ah, sim. E a sua mãe? A minha mãe casou no município de Oeiras, no lugar chamado Comigo. O seu pai e a sua mãe, eles se consideravam como parte da comunidade? Sim, meu pai veio de Aneróis para o Piauí, numa situação que hoje ninguém anda mais. O pai dele trouxe ele e os outros irmãos dele em posto de animais, né? Por terra. Entendeu? Agora, minha mãe era sempre daqui do Piauí mesmo. E como era ser considerado uma criança indígena? Como você se identificava com a cultura? Você tem histórias ou alguma característica? Você se considera? Eu me sinto, na realidade, como se eu fosse um índio legítimo, né? Porque eu nasci e me criei no sertão, né? Lá no município de Oeiras, onde nós nascemos, onde eu nasci, foi num local que só tinha morro, só havia movimento de caça do mato mesmo, entendeu? Eu aprendi com meus pais, eu armava quichó para pegar pó, foi para pegar preá, entendeu? Então, medicamente nós não sabíamos o que era médico na época para lá. A gente se tratava, se curava com remédio caseiro, raiz, casca, folha, entendeu? Sim. Tanto que a minha história é quase um índio mesmo, porque quando eu me casei com a minha esposa, a avó biológica do Levi, eu era tão bravo que não aceitei vacinar meu primeiro filho. Mas, tá. A minha sogra me amedrontou, a polícia, né? Aí eu falei pra ela, o filho é meu, você pode trazer a polícia. Teresina, que Floriano tá pouca. O homem é bravo mesmo. Foi. Então, eu praticamente eu comecei a voltar ao natural mesmo, que era para ser como uma pessoa da cidade, né? Do meu segundo filho para frente. Ou do Mário, o pai dele para frente, eu já aceitei vacinar, entendeu? Mas antes não, porque nasci no mato, não tinha contato como a gente tem hoje, né? E as coisas eram totalmente mais para índio do que homem branco mesmo, entendeu? Entendi. Porque a Mavera para pegar Juriti. Posso contar assim uma história que me aconteceu? Pode, à vontade. Eu uma certa vez não me fez um medo tão grande. A bichinha é experiente. Eu coloquei uma varinha no pescocinho dela, né? Aí peguei para dar a pouco. Quando eu peguei ela já amoleceu o pescocinho dela, né? Aí ele, minha bichinha vai morrer, a bichinha já morreu. Aí botei ela aqui do lado aqui e fui armar a puca. Quando eu tô acabando de armar a puca, ela meteu o laço e voou. Naquele espanto, quase que eu caio num susto, né? Eu digo, essa me enganou, tu não me engana mais não. É aprendizado, né? É, exatamente. Antes das meninas continuarem, só para eu entender um pouquinho da árvore genealógica, né, do senhor. O seu pai que veio do Ceará, né? De Aneróis. Foi. Ele era indígena? Ele se considerava indígena, seu pai? É tipo isso, porque ele era filho de índia. Minha Sim, avó, chamava-se Maria Miúda, né? Era essa senhora bem aqui, ó. Aí era minha esposa. Aqui era sua esposa. Ah, tá certo. Vou mostrar aqui na gravação. Essa era a esposa dele, gente. Também tinha uma feição indígena, né? Era neta. Ela era neta de indígena. É, o pai dela era filho de índio, o pai dela. Entendi. Chama-se Zé Ambrósio, o pai dela. Então foi toda uma tradição passada, né? Vamos lá, foi Exatamente. o pai do senhor era filho de índia e a sua avó, mãe do seu pai, veio do Ceará também de Arneróis, é isso? O meu pai que veio, o meu avô veio com meu pai do Ceará, entendeu? E casou com minha mãe em Oeiras. E sua mãe é de onde? Minha mãe é daquela região de Oeiras. Ela era indígena também ou não?
Ela tinha parentesco por parte da avó dela, não é distante. O pessoal da avó dela era daqui do Piauí? Não, daquela região do Oeiras. Oeiras, né? Os avós eram da parte de Pernambuco. E aí mesmo era ela. E era ela, né? Sim. A gente queria saber um pouco se na sua família se passaram tradições como, por exemplo, a culinária, artesanato, se vocês têm esses costumes de, geralmente, da cozinha, da culinária indígena. Sim, nós moramos muito tempo em lugares que tinham olarias, né? E a gente cozinhava primeiro feijão, panela de barro, que a gente mesmo fazia, entendeu? Fazia as panelas, fazia os agridados, no formato como se fosse uma bacia hoje, entendeu? Sim. A gente pegava o barro e fazia aquela agridação, fazia aquelas tigelinhas, né? Pega os pratos. Como era muito menino, nós éramos 6 irmãos, aí tinha uma agridada meio grande, a mamãe botava comida naquela agridada, nós comíamos tudo junto. Uma agridada só. E aí de quem ronhasse, fizesse qualquer movimento, entendeu? Esse povo aí já era metido na paia. Coisa boa quando a família está assim reunida, né? É gostoso. A gente queria saber se você sabe me dizer se seu pai, algum antepassado seu, falava alguma língua diferente. Meu pai. Sim. Língua dos indígenas. Sim. Ele tinha uma tradição, um ritmo de falar. Ele gostava muito de falar diante para trás, entendeu? A pessoa chegava, ele gostava de ser de graça, né? Aí, bom dia, seu João. Dia bom. Aí, como é que o senhor tá? Eu? Bom tô. É tanto que meus meninos tiraram nota melhor no colégio da Taboca na época, que eles aprenderam com ele, né? Sim. Falar assim diante para trás e eles tiraram nota boa, né? Ele gostava de falar mais o contrário. Só entendia a forma de falar quem conhecia ele. Mamãe zangava com ele, vamos falar direito, vamos. Mulher, eu sou assim mesmo. O senhor gostava dessa forma de falar dele? Era. Falava mais diante para trás do que para conversar com ele tinha que ter a mãe. Porque, às vezes, por esquecimento, até eu, de repente eu volto a falar ao contrário. Aí que eu Que aprende, né? a tradição. O senhor sabe me dizer se existe alguma lenda, alguma história assim que o senhor conheça por causa do seu pai? Caso do Que meu o senhor pai. acredite, alguma lenda que o senhor acredite? Alguma lenda. Da questão O indígena. que foi contado pelo seu pai, pelos seus avós? Uma história que foi transmitida por ele. Sim. O que ele me contava é que o pai dele era muito caçador, gostava de levar ele para caçar, entendeu? Ele falava que o velho ensinava para ele, quando entrar na chapada para caçar para ir no carreiro, não voltar pelo mesmo carreiro, porque na entrada pelo carreiro ia assanhando maribondo, escorpião, lacral, onça, né? Quando fosse para voltar, fizesse outro carreiro para voltar. Porque nunca era bom voltar pelo mesmo carreiro, porque assanhava os animais, ficava no carro, pegar a pessoa de volta. Né? Tinha muita história engraçada que ele contava para gente. Agora, histórias, por exemplo, não sei se o senhor já ouviu falar dos encantados, uma história de alguma entidade sobrenatural, se isso era contado pelo seu pai, pelos seus avós. Ele contava muitas histórias, noite de calor, naquele tempo que não tinha assombração, botava uma esteira no terreiro aí, deitava ali tudo da vontade ali, sentado no banquinho de pau, escorado na parede, não surtia, tirar aqueles barulhos, né? Sentava contando história pra gente. Existe esse costume, né, de se reunir para escutar as histórias dele. Exatamente. Você lembra de algum? Se eu lembro de alguma história. Que você possa contar agora aqui? Eu gostava de contar a história do rei, o Camões. O Camões era. Pode contar isso aqui? Pode sim. Até onde eu lembrar, né? Tá bom? Tá bom. E aí eles fizeram um primo, né? E o rei é respeitado com o Camões, porque Camões era danado. Tudo que o rei botava para pegar, Camões não pegava. Ele dava o drible dele, você saía, né? Até que o Camões, o rei queria, meio que achou de dar fim do Camões, foi mandar fazer um baú velho, bem feito, e mandar jogar Camões dentro do baú e jogar no mar, né? Então assim dava fim dele.
Aí os cabos que iam levando Camões, antes de chegar na beira-mar, colocaram ele lá e saíram para caçar uma birita para tomar. E aí Camões ficou gritando lá dentro do baú. Eu já quero, bem alto. Aí lá vinha um cabo muito rico, tocando um boi. Você já quer o quê, moço? Não, eu não quero. Ele dizia, eu não quero. Aí você não quer o quê, moço? Casar com a filha do rei. Vixe, moço, pois eu quero. Se você quiser sair daí, eu te daí, vou pra isso, fica aqui no meu lugar. Aqui tudo é seu, pode ir embora. Aí assim fizeram a troca. Né? Aí, o que acontece? Tempos depois, o rei pensou que tinha dado fim em Camões. Camões já parece rico danado na frente do rei. Mas Camões foi que tu aprontou, que foi que... Ah, senhor rei, você só me ajuda, rapaz. Você botou eu para morrer, afogado no mar, dentro daquela caixa. Foi bom, cheguei lá, saí de um tesouro, rapaz. Rico, danado eu tô hoje, graças a você. Ah, não, vou mandar jogar no mar também. Eu fui quem se torou, né? Então ele foi muito esperto. E ele contava muitas histórias, né? De Camões de Rei, né? Agora tem um que essa eu não vou poder soltar, porque é meio próprio. Antônio, dessas histórias que seu avô contava, né, tanto do lado do pai, do lado da mãe, você lembra se eles falavam dos encantados? Se tinha esse termo, essa palavra? Rapaz, eu ouvi muito falar, né? Agora, só que eu não confesso que eu não consegui guardar nem um pouquinho dessas histórias. Mas era linda as histórias. Mas essa palavra dos encantados. Dos reencantados. Eram os reencantados? Era príncipe encantado, princesa encantada. Eu tinha muita história engraçada. E a princesa de um rei, o bebê nasceu com a mão fechada. E tem Camões de Estimei, né? Camões ia passando e ela jogou uma pilera nele. E eu sei que através daquele palavreado de Camões, a princesa engravidou. Eu não estou contando a história que eu sei totalmente, só me lembro um pouquinho que ele contou, né? É porque ele fez um certa forma que ia em cima, uma hora ele estava com o fecho na cabeça, para em cima do fecho dele. Aí a princesa lá da janela viu aquilo e mangou dele, né? Aí ele pegou e disse para ela que ela ia engravidar. Ia ter um filho dele sem tocar nele. E não sei como lá das tantas, essa princesa teve essa criança. E o rei, por saber que a filha dele era uma moça sincera, não saiu com ninguém, né, botou um decreto, o menino nasceu com a mão fechada. E a parteira disse que só quem abria a mão do menino era o pai. Aí ele, claro que ele não ia mandar atrás de rapazinho pobre, né? Foi atrás de príncipe, né? E tal. Até que ficou faltando só Camões. Manda chamar o Camões. O Camões chega, você vai tocando a mão do menino e vê, mano. Aí pronto, aí claro. E outra coisa, é por isso que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Porque se eu imagino que essa entrevista era assim, uma coisa para lembrar de história, eu tinha me relaxado mais cedo. Eu acho que eu estou fazendo a vantagem de ser feito de calça curta, né? Em cima da hora eu lembrar de alguma coisa. Ótimo. Tá ótimo. Tá muito rico. Senhor, a gente está aqui com o Levi, né, seu neto. O senhor gostaria de falar um pouco sobre a sua família no geral, seus filhos, seus netos? Eu acho que pode não existir um voo no mundo para uma neta igual a eu, mais do que eu é impossível. No meu quintal lá, quem duvidar é só ir lá apreciar que vai ver a prova. Minhas netas, cada uma neta minha tem um pé de árvore lá, um pé de manga. Entendeu? Um para cada uma. Cada uma tem uma árvore em homenagem. Até para minha esposa eu plantei um pé de piqui. Começou a florar esse ano, está com 5 anos. Nossa. Na frente tem uma filha de piqui que eu plantei, uma neta minha. O seu quintal deve ser muito bonito. Essa neta minha, chama-se Miriam, ela mora no Santo Antônio de Balsa.
Uhum. Hoje, graças a Deus, ela está acabando de se formar em agronomia através desse plantio do piquet. Nossa. Eu plantando as mudas, piquei mais ela no dia 5 de janeiro de 2012. Falei para ela, minha filha, eu sei que você ama o seu desejo de se formar no que você quiser, mas você me deixaria muito feliz se você conseguisse se formar nessa área aqui, que mexe com a agricultura e a agropecuária. Era meu sonho de me formar, meu pai não pôde me dar estudo, né? Mas se você fizesse isso para mim, você realizava meu sonho. Não, vozinho, pode deixar, eu vou estudar para isso, para isso. Então ela me deixou muito feliz, ela já fez muita faculdade lá, e já está trabalhando na área, né, de agronomia, através desse plantio. Né. Aí então, eu me reconheço eu mesmo, depois que eu faço minhas coisas, eu digo, rapaz, meu pai não mentiu para mim dizer que era filho de índio, não, porque até minhas características de índio mesmo. Sim. Eu gosto, cada pessoa minha tem um pé de planta em homenagem. E engraçado, quando eu estava plantando esse sementinho de goiaba, a minha nora, mãe dele, me criticou. Mas, senhor Antônio, isso tem paciência demais. Plantar um sementinho desse tamanhinho, e com fé em Deus você vai ver seus filhos bem em cima dele, tirando goiaba e dando para os outros. Né? E isso aconteceu. Graças a Deus. Cresceram as goiabas e realmente não tem goiaba mais porque foi uma pessoa maldosa lá e fechou o registro do meu gotejamento. Matou minha goiabeira. Nossa. Mas tinha goiaba de toda espécie. Mais manga, laranja, abacateiro, abacate não está podendo não. Jaca já botou 4 cargas, mas não sei porque, não sei o que eu usei mesmo. Mas já está botando. O abacate também não está botando ainda, mas já está formado. Então, você chegar lá no meu quintal, você vai rever tudo que eu estou falando aqui. Se ele faz uma visita a gente lá um dia, vamos às lojas, receber a visita. Um vídeo muito bom esse aí. Eu apreciar as árvores. Quando eu quero curtir preguiça, eu sou preguiçoso, eu armo uma rede Bota uma rede e embaixo. dando glória a Deus. Um calorzinho desse Agradecendo a aqui. Deus. O senhor falou da sua neta, né, que está fazendo agronomia. O senhor podia falar mais um pouco sobre a educação no decorrer da sua família, sobre escola, sobre a trajetória de trabalho que seus netos, seus filhos seguiram? Ah, graças a Deus, nessa parte aí, eu me sinto muito feliz, muito honrado a Deus. Né? Aquilo que eu não pude alcançar, eu estou vendo chegar hoje meus netos e netas, né? Já tem algumas formadas, outras se formando. Né? E então, é um motivo de felicidade para mim. Nem mesmo meus filhos não chegaram tanto como os netos, né? Sobre a escola e nessa parte que eu estou fazendo. E o senhor? Como foi sua trajetória na escola? Eu confesso que eu tive muita vontade de estudar, tinha muita ansiedade, mas meu pai é aquele pai bravo mesmo, da roça. Não, meu filho, 15 barriga de homem não é estudo não, é trabalhar e ter paiol. Era a história dele, sabe? Então, eu confesso que eu não tive infância no estudo. Eu vim conseguir adquirir meu nome, ensinar meu nome desenvolvido, mais ou menos. Graças a Deus, depois do governo para que a gente tivesse para todos os brancos colégios do interior. E nós alcançamos o estudo através dos colégios do interior. Aquele programa do EJA, né? Ah, sim. Pois é. Ah, sim. Então, graças a Deus, por isso que eu sei que ninguém é perfeito, e até Cristo criticado dele, não é? Mas para mim, desculpe se eu não gostar de falar nessa área de política, mas para mim, o Lula para mim foi um pai da nação. Principalmente nós pertencemos à área indígena, né? Pais. Quem deu oportunidade para todo mundo. Quem não podia comprar uma geladeira para botar uma cassinha para gelar, alcançou. Uma vez para todos. E só alegria. Não é mesmo? Graças a Graças a Deus. Deus. Os seus parentes, de uma forma geral, também se identificam como indígenas? Hã? Seus parentes, de uma forma geral? Primos, tios?
a nossa tradição, praticamente, tanto paterna como materna, tem aquele ritmo, até porque a gente foi umas pessoas mesmo, caboclo do mato. A gente veio alcançar a cidade já depois de rapaz e moça, né? Dar assim um casamento. Como eu já falei, né? Eu neguei de vacinar a primeira dose do meu filho mais velho e não tomou nenhuma não. E veio tomar vacina depois que ele começou a ter domínio próprio. Então eu sei que foi ignorância da minha parte, né? Mas na minha época, na minha compreensão, eu não tinha como ver. Criancinha tá sadia. De repente, quando toma vacina, adoece. Aí eu vendo aquilo, de quando eu me casar, filho, eu não vou comer essa porcaria não. Entendeu? E o homem da roça, ele é um homem ignorante. Eu vejo isso. Até porque não é porque queira ser não. Falta de conhecimento. Sim. A maioria das vezes. Hoje não. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem evoluídos aqui, outra hora. Né? Tem oportunidade para todo mundo. Quem mora no sertão, tem vez, estuda lá até um certo grau, vem para a cidade e está tudo melhorado hoje, graças a Deus. A vista do meu tempo. Meu tempo era muito difícil. Tinha vontade de alcançar as coisas e não conseguia. Hoje a gente vê que, visto que era do meu tempo para trás, todo mundo rico, todo mundo tem capacidade para estudar. Né? O que está faltando mesmo no nosso país, entrando fora um pouquinho, é só um acerto, melhoramento para a educação. Assim, eu ainda vejo ainda um pouco atrasada, porque eu gostaria, quando um jovem concluísse o ensino médio, ele já saísse com 2 papéis na mão, um diploma, né, daquele objetivo que alcançou, e meu primeiro emprego. Porque senão, era como bom. como é que ele vai Era ter, bom mesmo. como é que ele vai ter a prática de trabalho se não existir o primeiro emprego? Não é mesmo? Tem que Só que existir. aí você chega para trabalhar, aí eles pedem experiência profissional. E como é que você vai ter experiência? Sim, pois é. Foi como uma certa vez, questão de colheita fraca, eu dei uma volta no trecho para trabalhar, né? Aí cheguei na Camargo Correia, em Tucuruí, em 82, pedindo oportunidade de trabalho. E eu nunca tinha trabalhado de borracheiro, mas por curiosidade, vendo como é que o borracheiro tirava um pneu, trocava um pneu e remendava e tal, eu encarei um teste, fiz um teste. Fiz e passei. Aí, na hora de fazer minha ficha, o empregador disse que eu não tinha como me empregar porque eu nunca tinha trabalhado com carteira assinada. Aí eu falei para ele imediato: doutor, e como é que vai acontecer quando eu chegar na próxima firma? Se o senhor não me der a oportunidade? Porque eu fiz o teste e passei. Tá aí o chefe da oficina comprovando. Aí ele disse: não, o teste dele foi ótimo. Me dei 30 minutos e ele fez em 28. Aí o empregador pediu desculpa. Então eu vejo, e o dinheiro do país dá para isso. Empregar cada brasileiro. É só, em vez de dar demais para um e outros nada, que faça um salário digno, que dê para todo mundo. Eu, agricultor como eu sou, mas se eu tivesse a oportunidade de me envolver na política, eu ia mexer muito sobre isso aí. Direitos iguais. Tá? E não é justo um senador daquele só para mais os deputados tirarem lei, ganhando estudo, e outros nem emprego não tem. É porque o país não tem condição de pagar. Cada brasileiro tem. Aí, que era para estar recebendo essas ajudazinhas desse Auxílio Brasil, Bolsa Família, sei lá, tanto, era aquelas pessoas que realmente são deficientes, não têm capacidade de emprego. Viu? Mas os que têm capacidade de emprego, o país tem dinheiro sim, para manter todo mundo. Com certeza. E como sobra dinheiro para eles botar para outros bancos fora do país? O jornal não mente. A gente vê o comentário. Né?
E me desculpe por eu ter entrado nessa área aí, mas como cidadão tem direito de falar também. Porque é o que a gente vê hoje, muitas pessoas lá no topo com muito dinheiro e tem gente que não tem nem como colocar um filho para estudar na escola, não tem como colocar um pão na mesa todo dia. Pois é. É muito triste mesmo essa situação. É verdade. Ó, um exemplo sobre isso aí, não tanto outros nada. Eu fico ansioso acompanhar meu neto quando ele vai bater uma bolinha fora. Não vou por quê? Porque é um salário mínimo, não tenho condição dele. Mas se eu tivesse um salário mais ou menos, eu acompanhava ele. Ele lá jogando e eu lá do lado, Assistindo. porque eu não tive a oportunidade de correr atrás da bola, mas desde eu criança que a gente lá no mato fazia, pegar aquelas pedaços de couro de bode, fazer aquelas bolinhas cabeludas, sabe? Ah, sim. Para jogar assim. Tá bom? E para chutar, a gente pegava aquelas meias velhas e pegava e enchia de pai de arroz, pai de banana. Era a nossa bola primeiro. Então, hoje a gente vê um jovem engraçado no futebol, no mínimo o avô tem prazer de lá uma vez, e a condição de acompanhar. Não tem essa liberdade para a gente, porque o salário é curto. Se a gente juntar muitos anos, um pouquinho de dinheiro, né? Ficar rico. Bom, eu vou fazer minha última pergunta para o senhor, mas o senhor pode ficar à vontade para falar do que quiser ainda aqui Não, com a gente, tudo bem, conversar. Mas eu queria lhe perguntar o que você pensa da narrativa de que os povos indígenas, eles meio que foram exterminados, né? Eles não existem aqui no Nordeste. O senhor acredita nisso? E que ele, o motivo de não permanecer? Sim, também. Eu sou um pouco revoltado sobre isso aí, até porque na questão de a gente saber que realmente no estudo de quem descobriu o Brasil, Pilós Cabral, mas só que, ao meu ver, Aqui já tinha essa injustiça. totalmente quem descobriu o nosso Brasil foi os Quem índios, estava aqui antes? que estava aqui antes, né? Então, é uma nação que merece muita honra. Muito respeito por eles. Seu Antônio, a história que dizem é que os índios do Piauí se acabaram, não restou mais nenhum. O que você acha dessa história? Você acredita nisso? Você concorda com isso? Como não existe mais nenhum. Dizem que não existe mais nenhum índio no Piauí, já se acabou tudo. Você concorda com essa história? Rapaz, que acabou tudo. Não concordo, não. O senhor está aqui, Tiazinho? Não concordo, não, porque aqui está um deles, praticamente, na forma de trabalhar, na forma de se expressar, né? Por causa dos costumes. Então, pode ter ido embora alguns para outras terras, né? Sim. Outros estados, aliás. Não acabou, não. Pode não ter aquela tribo pura, como já passei, né? Mas tem os costumes. Hoje as tá, tradições. a maioria dos índios estão mansos. Como eu cheguei para a cidade, casei com a moça. É quase meu natural também, né? Mas na hora de vacinar o primeiro filho, não deixei não. Mas graças a Deus, Deus me ajudou que depois que eu vi que eu estava errado, eu disse, amigo, eu fui mais com filho na doença, não. Pôs outro tudinho, até porque que a vacina busca, né? Vai sair para fora. Ele não teve nenhum tipo de doença que os outros tiveram. Os outros tiveram sarampo, tiveram parcela, tá fora. Tosse brava. Aquela coisa que cresce aqui, papeira, né? Agora, só que é só porque já é acumulado e a vacina joga fora, né? Mas ele, então, ele tá acumulado, né? Porque só que é muito brincalhão ele. Aí os outros me culpam. É porque o senhor não vacinou ele. Ai, meu Deus. Pois é isso. Muito obrigada pela sua participação. Você tem algum comentário? Pois é. Muito obrigada. Obrigado, digo Vai ajudar eu. muita gente nesse projeto, é muito importante. Pego de surpresa, sim. Eu já sabia que eu vim, mas não sabia que ia ter tanta pergunta importante, né? Eu que agradeço pela presença de vocês.
e sigam em frente, né? Vocês são os vencedores, são os futuros progressos do amanhã. Eu ainda me preocupo muito nessa área aí, para adiantar um pouquinho aqui, das mulheres não terem os direitos iguais em termos de salário. Não importa. Viu? Porque, só aumentando aqui um pouco, a mulher, você sabia que trabalha mais que nós, não? Ó, você casa com uma menina, você tem uma função, ela tem outra. Digamos que você trabalha no colégio e ela trabalha na área do banco. Mas quando chega os dois do trabalho, ela ainda tem uma tarefa lá na cozinha para fazer. Enquanto ela bota o almoço na mesa, você está assistindo televisão. A minha não deixa, não. Me bota para fazer a comida para ela. Oh, Essa daí tá certa, tem que ser assim. não quer direitos iguais. É direito de ajudar. Eu mesmo, graças a Deus, louvo a Deus por meus filhos, todos eles puxaram para mim nessa área aí. Mas chegava da rua, já atrasado para mim ir pro colégio, mas enquanto ela ia pro pé do fogão, eu ia para a pia. Lavar a louça, pedir as tarefas. Ainda se cresceram, vendo a pia, não foi. Se a esposa está ocupada, aí outra coisa, eles estão ajudando ali. E é o direito. Direitos iguais. O senhor gosta de ler Bíblia? Eu deixo com você 1 Coríntios, capítulo 7, esse primeiro seguir, você vai ver. Bem direitinho a lei do mandamento do casamento. Certo. Esse negócio de um bancar machão e tal, não. Direitos iguais. É o acordo. Não existe o acordo. Tá certo. Mas, eu. Agora, a mulher é o corpo. O meu cabeça. Para orientar, né? Concordar. Assim. Eu entendo. Ainda bem. Eu não posso negar minha natural também. Eu, graças a Deus, ponto de 88 para cá, de 8 de outubro de 88, você, na matemática, dá mais de 30 anos, tá? Pois é, tenho mais de 30 anos, graças a Deus, de conhecimento do Evangelho. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque não há outro Salvador do mundo, não seja Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para nós. Os outros santos foram caluniados por santos por suas boas obras, pois é isso que Deus quer, que nós passamos por boas obras também. Sim. Né? Para nós chegar ao objetivo do apóstolo Pedro, São Marcos, Tadeu e vários outros demais personagens. Né? Tá? Foi muito obrigado, digo eu, né? Obrigada a você. Viu? Por estar aqui me entrevistado. Gostaria de ter recordado de coisas mais para trás. Né? Não, Vai, foi vai, ótimo. vai. Maravilhosa. Já fui longe ainda. Eu pensava que eu ia só dizer que eu sou, né? Sou neto de uma índia. Mas ver coisas além, né? História, ter mais. Não, sem problema. Seu Antônio, eu fotografei vocês, né? E mandei até para um amigo que é antropólogo, pesquisador dos indígenas, e mandei uma foto para você, sua para ele. Falei que seu pai vinha do Arneróis, né? Ele me lembrou que o Arneróis ele foi criado como uma aldeia de índios, século XVIII, 1600. Diz que era dos índios chamados de Jucás. E aí dizem que os Jucás todos se acabaram, né? Eu acho que tem aqui bem aqui na nossa frente, né? Exatamente. E graças a Deus uma coisa que eu aprendi foi seguir a trilha do meu pai. Meu pai foi um homem que não me deu estudo, não me deu coisas melhores. Porque às vezes tem hora que você diz o seguinte, melhor um besta sabido que um sabido besta. Entendeu? Então meu pai era muito besta, não teve estudo, mas foi muito sabido para me ensinar. Ele tem conhecimento de vida, né? Ele, sem dizer para mim, eu acompanhei ele. Meu pai chegava no comércio para comprar, vocês vão ler, mas não, obrigado, eu posso botar meu chapéu do braço ao alcance, eu posso comprar esse limite aqui que eu posso pagar.
Então eu aprendi muito do meu pai, graças a Deus. Aprendi dele ser pacífico, minha mãe. Minha mãe era bem descendente de uns pernambucanos velhos, sabe? Mas meu pai tinha tolerância com minha mãe. E aqui para mim foi um exemplo. Eu digo que o homem tem que ser forte. Tem que lembrar que ele cedeu para Deus a costela em carne e osso para vir uma mulher. Então, se nós vamos for analisar bem, a mulher é um ser, é só carinho, ser zelada, honrada e respeitada. Porque ela é mais pura do que nós. Porque nós fomos feitos do barro. O homem foi feito de barro. Você sabe disso, né? E a mulher não. Deus já tirou de uma costela em carne e osso e fez. Mas muitos não valor. Então, tal do feminicídio, matando a mulher. E me perdoem se você não concordar comigo. Mas, pelo que eu vejo, acontece com as mulheres, eu concordaria que já está passando a hora de um presidente lutar pela assinatura do pena de morte de quem matar as mulheres, que está demais, meu amigo, velho. Poxa. Quer dizer que quer que a mulher seja um objeto. Obrigado a aguentar os abusos, tudo do cara, e ter que ser escrava dele a vida toda. Só porque ela procurou a melhora dela, agora ele vai lá, não aceita a separação do relacionamento, vai mais. Por que não passa para outra? Não sei se é porque eu sou pai só de 2 filhas mulheres, mas sou avô de 12 netas. Não quero que continue no Brasil frouxo desse jeito, não. Tem que criar lei para acabar com isso, que está demais. Tá? Deus só me deu 2 filhas mulheres, mas fui castigado. Quando eu era criança, na minha adolescência, eu dizia que não queria ter filha mulher. Eu queria filho homem para montar um time e uma oficina. Aí, hoje, Deus me deu 6 homens, só 2 mulherzinhas. Hoje, estou vendo a grande diferença. Os que moram longe, quando me ligam, e aí, coroa, como é que tá? Tá bem? Tá, meu filho, você, tá bem. Te cuida, velho. E as meninas não. E aí, pai, como é que o senhor tá? Aí começa, você, pai, não se joga por cima de pó e pedra, se cuide e tal. Tem cuidado, né? Se cuide. Tem aquele carinho de vez em quando, naquelas datas comemorativas dos pais. Não esquece de mandar uma lembrança para mim. Um que morava no Rio de Janeiro, graças a Deus, está aqui. Está com mais 2 motivos. A caçula mora no Balsa. Aí hoje eu estou vendo a diferença das filhas mulheres. Eu acho que aqui vai pra cá. São bons filhos, graças a Deus. Mas é tudo grosseirão o homem. A mulher não é mais delicada, o pai. Né? Pois é, gente. Então aqui Obrigada.